Boa tarde, minha família. Tudo bem? Decidi começar a criar conteúdos agora. Mesmo a falar de imigração, da minha rotina, como é que está a ser a minha experiência aqui em Portugal. E para estar receber uma pressão, nem chega a ser pressão, né? Muitos amigos querem saber como é que é do Ilho, como é que vai o meu processo, como é que vocês conseguiram, como é que vocês estão, e como é que as coisas têm corrido para nós aqui deste lado. Então decidi fazer agora, vou abrir um canal, vou me divertir com isso. Neste primeiro vídeo eu vou falar de como foi o nosso processo, mas vou falar primeiro porque é que a gente migrou. Antes de mais nada, porque é que nós migramos e como é que era a nossa vida antes em Moçambique, né? Eu chamo do Ilho, eu nasci em Maputo, cresci em Maputo, fui estudar para Beira. Fiquei lá uns 10 anos, voltei, trabalhei no ISPO, depois trabalhei no Home Center até eu vir para cá. Sou casado, tenho uma filha. O assunto de migração já começou em 2022, por aí começamos a tocar as primeiras palavras sobre isso. Mas na verdade, antes disso tudo, eu já tinha um sonho de viver em Portugal. Para quem me conhece sabe que eu já tinha um lado meio português dentro de mim. Meus pais já ouviam fado, já o meu crescimento, assim, a relação com meus pais, já tínhamos um lado português nosso. Mas é normal, de família em família. Nós já crescemos com essa cultura. Eu praticamente falo de mim. Meu pai já ouvia fado, já era dos vinhos, já era dos chouriços já há anos. Eu cresci nesse meio, tá bem? Então, foi fácil, já coisas que já estavam dentro de mim. Eu sempre tive um sonho de vir para aqui. Só que na altura, minha falecida mãe, Deus já tenha, que anda. Minha mãe nunca quis que eu viesse, disse não, enquanto estiver viva tu não vais para Portugal, então já. Então, e acho que isso foi uma das coisas que me fez eu adiar, pois eu adiar de viajar, já estaria aqui há muito tempo, tá bem? Ele me disse, eu tenho dois irmãos cá que já são portugueses, já vivem aqui há anos. E eu e a madame começamos já a ver uns vídeos de como é que era a vida aqui. E já tínhamos esse, do nada deu-nos um bicho, tá? Não que as coisas em Moçambique não estivessem bem, porque nós vivíamos, tínhamos a nossa casa a arrendar e eu trabalhava e não estava assim tão mal. E epa, dava minimamente, as coisas estavam a acontecer. O que é que me levou exatamente era nova experiência, estás a ver? Chegou uma altura em que nós ficámos viciados nos vídeos do YouTube, a gente já investigava como é que era a vida em Portugal, como é que os moçambicanos vivem aqui, o que é que fazem, como é que se safam. Então isso foi nos criando uma certa curiosidade, o que nos fez que a gente começasse a investigar e a tratar do processo. Não foi fácil, não foi fácil mesmo. Tivemos um bom suporte do meu irmão mais velho deste lado, que deu-nos uma força, ele e minha cunhada, o que tornou o meu processo também não muito difícil. Tínhamos onde ficar, que é uma das coisas mais difíceis. E ele deu-nos um suporte que estamos gratos, até hoje seremos eternamente gratos. Pá. Tratamos os primeiros documentos com ele, tínhamos onde ficar e andaram connosco nos primeiros dias para tratar os documentos essenciais, né? Até começamos a trabalhar. Mas ainda em Moçambique, eu e a esposa começamos a focar-nos nisso. Tivemos muitos altos e baixos, que foi, vou eu primeiro, depois vens tu, não, tenho que ir casar, eu não, porque eu quero ir sozinho, depois tu vens, epá, até que decidimos vir os dois. E foi a melhor coisa que aconteceu realmente, porque se eu viesse sozinho, não seria tão fácil assim. Então, epá, começamos a juntar algum dinheirinho, começamos a vender algumas das coisas nossas, louça, carro, coisinhas de casa em si, né? E começamos a poupar algum dinheiro até que conseguimos uma quantia minimamente aceitável, que era para comprar as passagens e um dinheiro do bolso para estarmos aqui, para a gente se virar assim que chegasse, né? Na altura as coisas não estavam facilitadas, tratamos o visto e viemos. Estamos a falar de 2023, não, sim, 2023, dezembro. E já estamos 24 aqui. Praticamente 30 de dezembro de 2024. 25, 26. Isso. Já estamos há 2 anos e 2 meses já por aí. Então foi isso. No início foi difícil. Chegamos em dezembro, frio. E era um frio mesmo, não é um frio. Era um frio que nós não estamos habituados. Além disso, meus irmãos viviam em Lisboa, mas numa zona chamada Casa Paz, que é uma aldeia. Sabe, em Portugal tem uma coisa. Quando tu chegas, o primeiro sítio que te recebe
tu te apaixonas pelo sítio. Foi o que aconteceu conosco. Cada país é uma aldeia, mas se tu estares lá, a viveres lá, tu te apaixonas. É daquelas aldeias que a padaria está aqui, o dono vive em cima. A mercearia está ali, a dona vive por cima. É exatamente isso. E depois como que eu posso explicar? Queres ir à padaria, a padaria está fechada. Bates a porta, só a senhora vem te abrir para dar o pão. Ainda aquele lado conservador, aquele lado tradicional, estás a ver? Depois é uma zona de muitos velhotes e são aqueles que querem conversar. Quando te apanham na rua, querem contar a história. E quando diz que és de Moçambique, eu passei por lá. É aquela história deles que é mais ou menos isso, aquela história deles. Mas o ponto que eu também queria dizer, o que é que nos fez exatamente emigrar? Não tem mais nada, né? É assim, tem um novo desafio, sabes? Tu, quando estás a investigar, o que é que tu procuras na tua vida? Tu ver os vídeos no YouTube dos moçambicanos, dos imigrantes, o que é que eles contam, experiências, porque é que algum bicho te toca e pergunta por que não tentar? Estás a ver? Quando eles falavam da qualidade de vida, do custo, das oportunidades, estás a perceber? Dos trabalhos, das conquistas, dos desafios que passaram. Epá, a gente teve uma luz. Porque que, se eles conseguem, porque é que nós não vamos conseguir? Estás a ver? Então foi exatamente isso. Mudar de rotina. Ver coisas novas. Ver o que é que Portugal tem para nos oferecer. Foi exatamente isso. E eu como já tinha aquele meu lado também de querer não só conhecer, querer fazer parte daquele meio, querer fazer parte disto. Estás a ver? Então foi exatamente isso que aconteceu. Epá, quando chegamos o frio foi o que nos recebeu. Era muito frio mesmo. Depois nós estávamos numa aldeia, mais ou menos, não digo que são montanhas, mas uma zona com verdes campos, campos abertos, e esses sítios assim sopram. E é frio mesmo, é frio mesmo. Então, assim que chegamos, o meu irmão foi me buscar ao aeroporto, levou-nos a casa. Bom, foi uma alegria mesmo. Foi uma alegria voltar a ver a ele, voltar a ver meus sobrinhos. Dia seguinte já foi começar a tratar os documentos, né? Estávamos ainda a começar a passear, ver algumas coisinhas, uma outra roupinha, e até começar a trabalhar. Até começar a trabalhar. Tratar alguns documentos. Outra coisa que eu quero mesmo passar para vocês é tipo, não tenho medo de arriscar, sabes? Não tenho mesmo. Vocês não têm noção do que está acontecendo aqui deste lado. Mas também, assim, de onde a gente vem, falo de Moçambique. Eu acho que Portugal ainda tem. Não dá para comparar. Há pequenos serviços mínimos que ainda vale a pena estar aqui. Ainda vale a pena estar aqui. Tu vais perceber o poder de compra, vais perceber coisinhas mesquinhas que podíamos fazer no nosso país, mas não fazemos, não sei porquê. E vale a pena, sim. Vale a pena. Portugal não é um mar de rosas, não é. Nunca foi. Mas de onde a gente vem, Portugal ainda vale a pena, tá bem? O que é que eu vos peço? Para quem está nesse processo, gostaria de migrar, não desistam. Vão acontecer muitos altos e baixos, sim, mas não desistam, mesmo, não desistam. Tentem lá, se forem casais, se puderem vir os dois, melhor ainda. As coisas ficam muito mais fáceis. Quando vem um casal, fica tudo mais fácil. Pode haver momentos em que um está a trabalhar, outro não está, um puxa pelo outro. Mas também aqui há muito trabalho. É só não escolher, que aqui há muito trabalho. Também, neste primeiro vídeo eu quis também falar por isso, porque é que eu vim realmente, o que é que me fez vir para Portugal, foi isso. Além de curiosidade, foi querer mudar o estilo de vida, querer ver outros desafios. Isso é que me fez mesmo. Estás a ver? É assim, falo, tudo que eu for a relatar aqui, falo da minha experiência, estás a ver? Daquilo que eu almejei, daquilo que eu gostava. Não, eu sempre quis conhecer Portugal. Eu já ia às festas em Moçambique, tudo que fossem festas da escola portuguesa estava lá. Tudo que fossem os eventos da Casa do Bacalhau, nem sempre. Mas eu já tinha uma ligação, estás a ver? Então por que não começar por aqui? Se me aparecer outra oportunidade para ir para a Espanha, para outro sítio, às tantas vá, mas de onde eu venho, Portugal, numa primeira fase está muito bom. Eu sinto, a gente tenta bem aqui, tá bem? Não sabemos como é que é lá nos outros lugares, mas de onde a gente vem para aqui, Portugal vale muito a pena, tá bem? Então, neste primeiro vídeo eu quero dar força a quem pretende vir, que trata também de documentos, vão pela porta da frente, vai aparecer várias propostas de pessoas que tratam isso, vendem aquilo, vendem isso, é assim, cada um tem sua sorte, mas antes de mais nada, de começar o processo, tentem mesmo pela porta da frente, tá bem? Vai à embaixada, o consulado procuram saber quais são os tipos de vistos existentes,
o que é preciso, tá? Quais são os requisitos. Yeah. Depois disso, se acharem que já tem uma outra coisa que é difícil, podem consultar pessoas que talvez vendam esses serviços, mas primeiro comecem pela porta da frente, tá bem? Esse é o meu primeiro vídeo. Vou abrir um canal no YouTube para explicar essas cenas, mas é mais contração, também é mais para a gente contrair, conversar, trocamos ideias. Se tiverem alguma dúvida que eu possa ajudar, tá bem? Podem perguntar, mas vamos por fases, vamos chegar até os assuntos mais polêmicos, mas numa primeira fase é essa, se vale a pena emigrar ou não, vale, tá bem? Eu não vou poder explicar tudo num primeiro vídeo, esse ainda é um cheirinho, vamos por fases, este primeiro vídeo é mesmo porque é emigrar, são novas experiências, novas culturas, novas formas de ser e de pensar também, porque quando estás aqui muita coisa muda, há tantas coisas que a gente fazia em Moçambique que a gente pensava que fosse normal, que era um ritual, que as coisas têm que ser assim, mas vais chegar aqui e vais perceber que não é assim que a gente faz, que as coisas devem ser feitas também, que não precisamos de seguir padrões, que a vida não é nenhum padrão, não é nenhuma linha reta, tá bem? Ela pode ser uma complicação, mais linhas para tudo quanto é canto, mas no final, se o objetivo for esse, e qual é exatamente o objetivo? Porque assim, outra coisa também, há quem migra para esquecer o que viveu no passado, para começar do zero, para chegar a Portugal, focar-se, viver aqui, morrer aqui, estás a ver? E há quem vem para aqui com um objetivo diferente, fazer dinheiro, voltar, ou puxar os meus para cá, investir em Moçambique. Tudo é válido, tudo é válido, só depende de cada um, tá bem? Depende do que cada um deixou em Moçambique ou o que pretende daqui para frente, não é? Mas faz favor, jovens, vocês estão a ver que Moçambique não está a dar oportunidades. É assim, eu falo de mim, tá bem? Eu trabalhava, não ganhava mal, eu tinha uma renda, tinha uma renda, mas mesmo assim eu não estava satisfeito. Yeah. Eu tinha uma rotina boa, a vibe dos meus amigos, eram as casas de pastos, que eu gosto muito de ouvir música ao vivo, eram as saídas. Depois a gente via Marraquena, então aquele ambiente de praia, de verão, é uma maravilha. Mas era sempre a mesma coisa, estão a perceber? E os meus projetos, como é que era? Não, eu estava num círculo, mas eu gostava daquilo, aquilo era, meu amigo, quando me ligasse, como é que estás ontem, eu vim te buscar, era a minha alegria. Sim, mas quando chegares aqui vão perceber que, não que perderam tempo, mas que era possível fazer muito mais, estás a perceber? Que é possível tu te descobrires que podes fazer muito mais, que Moçambique não te permite, não te permite mesmo, Portugal já te permite. Portugal ainda te permite sonhar, estás a perceber? Há uma luz no fundo do túnel, aqui ainda há. E vocês jovens, quer dizer, nunca é tarde, porque eu tenho tios, tenho famílias que até os 60 ainda dá para emigrar. Agora nós que ainda estamos nos 40, nos 39, por aí, 35, 20. Se puderem vir agora, melhor. Tá bem? Sentem, pensem, sem pressão, organizem. Mesmo em termos financeiros também precisa organizar. Cada centavo aqui vale, tá bem? Aqueles centavos que a gente deita fora aí, aquelas rodadas que a gente paga aos amigos, vamos começar a diminuir. É? Vamos começar a diminuir, vocês vão ver maravilhas que vão acontecer nas vossas vidas, tá bem? Ah. Mas calma, sem pressão, isso é um processo. Por exemplo, eu emigrei 2 anos depois de começar com a ideia, então o mesmo pode acontecer para vocês. Quem já está preparado, puder vir antes, melhor, mas é um processo, tá bem? Era isso que eu queria dizer no primeiro vídeo. Eu ainda estou a criar o canal, mas vão se subscrever na mesma. Daqui a nada vou postar, vou dizer alguma coisa. E pessoal, muita força, tá bem? Quem quiser migrar, de trocar algumas ideias, assuntos mais, alguns detalhes mais pesados, eu estou aqui, tá bem? Também tenho uma rotina muito forte, trabalho em 2 sítios, mas depois com mais tempo vou explicar sobre a minha rotina, como é que é exatamente, a minha, da minha esposa. Como é que foi o nosso trabalho, como é que a gente conseguiu, depois vou explicar isso tudo, tá bem? Um abraço, esse é o primeiro vídeo para vocês, aquele abraço, tchau.